nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Hoje celebramos a São Boaventura, chamado doutor seráfico. Santo Tomás é chamado doutor angélico. E ele é o doutor seráfico. E um dos grandes doutores da igreja, um dos grandes teólogos, um dos grandes alicerces, devia ser um dos grandes alicerces da teologia de todos os tempos. Esse devia ser um dos grandes alicerces, onde repousasse a reflexão teológica de todos os tempos. E oportuno recordar, então, já falei disso ontem, esses sacerdotes, doutores, pastores, enfim, professores, que escreveram, escreveram sobre a Amoris Laetitia e ali identificando as heresias e a contraposição, a tradição da igreja ao magistério eclesiástico, enfim, e endereçam a sua carta consistente, volumosa, 15 laudas, ao cardeal Sodano, decano do Colégio dos Cardeais. Isso. E pedem anulação, a reforma, enfim, que se reoriente a Amoris Laetitia, porque assim não dá. Já disse a outra ocasião que foram muito aquém daquilo que se devia ir. E não sequer identificam as consequências mais extremas. Não digo aquela da comunhão por os recasados que ali tocam, mas no reconhecimento como uma coisa boa da união homossexual, inclusive tão boa que pode receber a comunhão. Até aí não tem coragem de ir. Não vão. Mas hoje queria deter-me. Quer dizer, o que falta para estes ilustres senhores é uma visão mais completa, seja do tempo que nós estamos vivendo, da realidade em que se insere esta igreja, e seja do inteiro pontificado, enfim, de Francisco. Colocar isso nesses contextos é sumamente importante. E tem que partir, queridos, sejamos diretos, da consideração de que vivemos nos últimos tempos. Se a pessoa não tem em si, teólogo, não tem em si o entendimento de que nós estamos vivendo no fim dos tempos, não será útil à Santa Igreja. Não será útil à Santa Igreja. Se ele não conhece como está a situação da igreja, isto é, que o inimigo está dentro da igreja e que não é só Bergoglio. Bergoglio é o chefe dos inimigos da Santa Igreja, mas não é sozinho, nem por primeiro, porque a coisa vem de longo tempo, de longa data. E assim me escreve para os cardeais, endereçando para Sodano, que é um satanista dentro do Vaticano. Você sempre foi um cardeal Sodano, tu és um satanista. Que adianta mandar uma carta para ti? Só vai piorar a situação. Só vai piorar a situação. É que os cardeais devem ser os conselheiros do Papa. Não é questão de aconselhar Francisco. Francisco já recebe os seus conselhos e sabemos de quem. A coisa é reconhecer
terceiro estado em que a igreja se coloca. Estamos em cisma. Estamos vivendo um cisma. O pior que jamais a igreja sofreu. O pior, quanto mais pior, eu sempre digo, pior quanto mais, menos se reconhece. É pior, repito a frasezinha, vamos gravá-la. O cisma piora quanto mais, menos se o confessa, se o reconhece. Esse é o caso. Então, realmente, toda a parte da igreja submerge. E não é de não ter coragem, não, mas a gente, e agora como vai ficar a igreja? Vamos ficar pouquíssimos. Vamos ficar, somos um quase nada. Mas sejamos a autêntica igreja católica. Isso quase nada. Sim, mas onde fica todo o fausto da igreja? Onde ficam nossas catedrais? Onde ficam nossos bispos e sacerdotes? Onde ficam... Sejamos reduzidos a um ínfimo número. Não sei se tem algum cardeal. Você quer algum bispo? Não sei se tem. Teriam esses ilustres 45 signatários da carta, sacerdotes, sei de muitos outros. Sim, alguns sacerdotes teriam. E alguns fiéis, não muitos também, porque vão atrás dessa aparência de igreja. Eu digo sim, aparência da igreja, porque fica com eles, com os hereges, com os cismáticos, fica mergulho, o falso papa, que aparenta todo lá, aparência de papa, nem muita, mas tem. Bota lá a batina branca, tem uma aparência de papa. Está lá no Vaticano. Aliás, perdemos essa aparência que é o Vaticano, que se tornou a sinagoga de Satanás. Perdemos essa aparência de dioceses, não tem mais nada dessas estruturas, perdemos tudo. Perdemos tudo. Voltamos à igreja apostólica, estamos em estado de exceção, é verdade. Perdemos tudo aquilo, paróquias, tudo. Não sou eu recolhido numa casa, não pago eu o aluguel, com grande sacrifício cada mês. Passamos o sacrifício. Vamos à pobreza, agora vamos à pobreza. Vamos mesmo, não só pregá-la, decantá-la, mas vivê-la. Vamos à pobreza. Não é o meu altar uma mesa? Não estou eu aqui fazendo o esforço que posso para ter algo que se assemelha a uma capela? Pois façamos isto. Não são meia dúzia aqueles que me ouvem? Que sejam. Mas sejamos autêntica, verdadeira igreja católica. Fique lá essas aparências. Fique lá esses séculos de riquezas e de... Fique lá todos os bispos, fique lá a grande maioria de sacerdotes, fique lá. Fique lá. Nós sigamos sendo autêntica igreja católica. Advirto, quero voltar a advertir isso com toda a seriedade. E advirto os fiéis, sobretudo os fiéis e os sacerdotes. Advirto que se seguirdes, por causa desta aparência, se seguirdes negando o cisma, se seguirdes querendo prestar obediência a esta falsa, a esta contra-igreja, a Bergoglio, o antipapa, se seguirdes tentando prestar obediência a esta corja, que são todos estes, eles vos levarão aos pés do anticristo e vos imporão adorar Lúcifer como se fora vosso Deus. Está bem claro, bem dito? Aí, este é o destino a que se propõe essa gente. Vamos vos levar lá. Vamos vos levar para lá. Acordem. Acordem. E daí vem Schönborn, aquele cardeal de Viena, para dizer
Não. Enganam-se muito estes. Ele usa uma expressão, agora eu esqueci, né? Mas é desagradável de qualquer forma, nos chamando de apegados ao antigo e a... Enfim, para dizer não, Amor de Letícia é verdadeiro magistério e obriga o segmento. Vem assim Schönborn, tá? Refletindo, palestrando um dia sobre aquela primeiro documento assinado por Francisco, isto é, a Evangelii Gaudium. Eu já alertava que este é, de fato, o mais débil documento oficial da Igreja, pontificado. Peso magisterial mesmo tem os outros documentos, como uma encíclica, uma bula, enfim. O ligame jurídico e obrigatorial de uma exortação apostólica. O nome já diz, exortação, é uma súplica, é um pedido. Não chega. Mas trata-se sempre do contexto em que uma e outra são publicadas. Veja, por exemplo, a primeira, Evangelii Gaudium, ali, bom, para além da simples reflexão que o Papa colhe do sínodo precedente, ele apoia e confessa isso no próprio texto. Ali, quer dizer, ele coloca o seu programa de pontificado. Isso aí traz uma mudança para dentro da realidade jurídica do documento. Traz um novo peso para aquele documento. Não se trata mais simplesmente de uma exortação apostólica pós-sinodal, senão que de um programa, de um pontificado. E ali já se vê tudo que já denunciei, já incriminei, é crime. Trata-se de crime, porque querem destruir a Santa Igreja. É um crime. Lesa a divindade, porque quer destruir a Igreja de Deus. Gravíssimo, gravíssimo! E esse agora, essa última exortação apostólica, bom, aí tem que se colocar dentro do contexto todo ele da sua elaboração, de como foi esse sínodo. Já falei sobre isso, e de como, e das intenções, ainda que um tanto quanto ocultas, mas é presente, já mostra, não há mais o que duvidar. A malévola intenção de Francisco e dos seus conjurados, claro, de burlar tudo. Os santos evangelhos, palavra de Deus, os santos cânones, nem tão santos os nossos cânones, depois de seguirem e terem como base esse concílio do Vaticano II, mas sempre os cânones eclesiásticos e tradição, moral, e tudo aquilo que a Santa Igreja, enfim, preserva e a edifica. Daí a destruição da Santa Igreja. Então, diz o cardeal Schönborn que realmente tem um peso, dizer, magisterial. Digo eu, tem um peso de provocar um cisma, de fazer o cisma na Santa Igreja.
E é isto que não chega nunca, meu Deus, esses cardeais, esses bispos, esses padres, mesmo aqueles que aí estão denunciando aqui, todos estes erros colocados no documento. Não chegam nunca a compreender, a dizer, a confessar que estamos vivendo um cisma, o cisma do fim dos tempos. Este é o cisma do fim dos tempos. E agora não tem outra coisa a aguardar. Não há a aguardar reforma de igreja, de liturgia, de Francisco, por favor, este falso profeta. Não tem que aguardar nada de bom deste pobre homem, miserável homem. Tem que aguardar o castigo que vem de Deus, que já pesa sobre nós, e que virá galopantemente sobre toda a face de toda a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus, vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Veritas mea et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius.